Tá, e aí como é que o back-end trata isso, né? O back-end, ele recebe essa requisição que veio do seu front-end, e aí ele vai, né, claro, a partir dos métodos desenvolvidos ali pelo desenvolvedor, ele vai trabalhar aquilo que ele recebeu para identificar o que que o front-end está querendo. Então, ele vai olhar é, o método que passou, é o método post, não, então é o método post, eu tenho que salvar o que ele me passou no banco de dados. É o método get, eu tenho que buscar alguma coisa no banco de dados. E assim o back-end, né, ele vai formular, criar ali, trabalhar um corpo de uma resposta, e aí ele vai mandar, né, ele vai devolver, vai retornar essa resposta para o front-end. Então aqui, provavelmente está bem apagado. Deixa eu ver se aqui eu coloquei um próximo exemplo. Tem aqui, ó. Aqui só mesmo um exemplo do back-end server devolvendo um response. E aqui a gente tem todo um response. Esse response aqui ele foi do tipo HTML, mas ele poderia ser de qualquer outro tipo. E aqui tem um exemplo, eu acho, mais nítido para vocês verem, que a imagem talvez está um pouco embaçada anterior. É, o back-end ele criou toda essa resposta. Então, a primeira coisa que o back-end ele tem que falar eu consegui processar o que você está me pedindo, o que você me mandou? E essa pergunta ela é respondida através de códigos. Então, por exemplo, quando você vai acessar uma página web e ela te devolve um 404, é porque ela não conseguiu achar aquele host, não conseguiu conectar. Então, é um erro que o back-end que está gerenciando aquele site devolve. E da mesma forma, a gente está construindo um back-end, a gente tem que tratar esses erros para mostrar para o usuário o que está acontecendo né, nessa parte aqui do back-end. Então, se você conseguiu processar tudo que o usuário te pediu na requisição, você devolve um 200, ou um 201, um 203, e aí depois a gente pode, sei lá, bolar uma aula, eu mandar um link aqui para vocês de todos os códigos de retorno que existem do 200 ao 500, e aí tem 201, 203, 204, enfim. Tem uma série de códigos lá dentro que cada um simboliza uma coisa. Depois vocês podem estar dando uma estudada nisso também. É mais questão de decorar e aprender, mas eu confesso que eu sou péssimo de memória para isso. Então, de cor eu não lembro. Sei que o 500 é erro interno também do servidor. Então, por exemplo, se você conseguiu processar tudo, você devolve um 200. Ah, ok, ó, deu certo. E aí, juntamente com o 200, você vai devolver o content type, que aí você vai falar para o seu front-end o que você está retornando para ele. Então, por exemplo, nesse caso, o seu front-end vai receber um text do tipo HTML. Você está devolvendo um texto, né, em formato de HTML para ele. É, Isso é muito importante para, por exemplo, às vezes vocês vão ter um back-end que tem que devolver um arquivo. E aí, se você não indicar aqui que é um arquivo, o seu front-end vai ficar perdido. Porque normalmente, quando é um arquivo, o front-end já identifica que é um arquivo e ele já converte o arquivo lá na hora que chega. Porque você envia o arquivo é, codificado, né? Você dá um encode ali em base 64, você manda ele em base 64, todo codificado. E aí, quando chega no front-end, o seu front-end identifica que aquilo é um tipo arquivo e ele já decodifica para você, às vezes já faz até o download automaticamente. Então, é muito importante você passar o content type. Ele passa aqui a data, o tipo de servidor, se tem cookies ou não, enfim. E ele pode mandar uma body aqui, que é o corpo que você está devolvendo. Então, se você estiver devolvendo ali uns dados em JSON, ou uma string ali gigante, enfim. O que você quiser devolver, ele vai na body. É, é isso. Acho que, acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito disso? Eu vou mostrar na prática agora como funciona. A gente vai construir um back-end aqui agora. Talvez fique mais claro durante a prática. Mas se alguém tiver alguma dúvida teórica, alguma coisa, quiser alguém acrescentar alguma coisa, pode falar também. Não, não? Beleza. Então, bora lá. É, Vou começar a construir aqui agora. A gente vai construir um back-end bem simples. Existem bibliotecas que já fazem isso de forma mais
rápida e fácil, mas eu quero trabalhar aqui nessa aula um jeito mais manual, mais cru um pouco, para que fique mais fácil de vocês entenderem depois que vocês pegarem uma biblioteca. Por exemplo, a gente tem o Express, que é uma biblioteca que já trabalha essa parte de rotear a sua API, né? Mas se a gente vai de cara para o Express, às vezes você não entende os conceitos por trás, né? Como é que funciona por trás do Express? Como é que eu recebo, qual que é o formato de uma requisição quando ele chega no meu servidor? Porque o Express ele trata, ele já te dá tudo encapsulado em variáveis, então fica mais fácil de tratar, de você fazer. Mas às vezes fica mais difícil de entender a lógica por trás de como funciona um servidor back-end. Bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser, vou abrir o nosso terminal aqui e eu vou instalar aqui, eu vou dar um node. Quando você quiser instalar alguma coisa no seu projeto de back-end, você vai dentro da pasta do projeto, você digita npm, você dá um install, que é para você instalar alguma coisa. Eu vou instalar um pacote chamado HTTP, que é o pacote de requisições usado no Node, né? Ok. Vocês podem ver que ele já criou aqui para mim uma pasta Node Modules. O que essa pasta Node Modules faz? É a pasta onde está contido o código das bibliotecas que eu estou utilizando aqui. Então, se vocês virem aqui, ó, tem aqui dentro o meu HTTP, que é o código da biblioteca que eu estou usando para a gente usar aqui para criar as requisições. Eu vou partir do pressuposto que todos aqui tenham conhecimento de lógica de programação, ok? Ou tem alguém que vai ficar mais perdido? Posso seguir com esse pressuposto aqui, que todo mundo já tenha uma noção básica de programação? Vamos supor. Por mim, pode. Então, bora lá então. É, então, eu vou criar uma constante. A gente vai criar uma constante aqui. Vai chamar HTTP. Vai ser a constante receber, que vai receber aqui a biblioteca que eu acabei de instalar. Então, aqui eu estou importando essa biblioteca para dentro dessa constante. Então, agora eu consigo usar os atributos dessa biblioteca dentro dessa constante. Eu vou criar aqui agora uma constante também, para a gente vai chamar ela de options. O que vai ser essa constante options? Para a gente configurar o nosso back-end, a gente vai ter que passar para ele algumas informações, como o host, que ele vai executar. Então, como a gente está local aqui, eu vou colocar localhost. Você poderia colocar também 127.1.1.1, que também é a mesma coisa que localhost. Mas eu vou colocar localhost, que ele também identifica. Então, quando a gente quiser chamar esse nosso back-end, como eu tinha mostrado no slide aqui, que a gente tem que passar o host, eu vou chamar ele via localhost. E vou criar uma porta também, que vai ser a porta onde a gente vai startar esse back-end. Uma porta padrão que todo mundo usa, 8080, pode ser a porta 3030 também. Vou deixar 8080 aqui. Desculpa, não é 3030, normalmente é 3333. Os projetos sobem por default. Mas enfim, vamos lá. É, beleza, vamos. Então a gente vai ter o nosso localhost e a gente tem a nossa porta. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar o nosso serve. Nosso server, né? Que vai ser o nosso back-end. Então vamos criar uma constante. Lembrando que eu estou criando uma constante porque isso aqui não vai ser mutável, tá? Toda vez que a gente está falando de constante, é uma coisa que não dá para ser mutável. Toda vez que ela é instanciada, o valor dela não pode ser mudado. Então, vou criar um server. E aí,
No JavaScript, né, eu posso atribuir a uma variável uma função. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou chamar o meu HTTP. E aí a inteligência do VS Code aqui, ele já consegue ler o pacote e consegue me dar opções. Então, se você depois tem alguns plugins do VS Code que eu posso passar para vocês aí, que vocês instalam, que já facilita o desenvolvimento. Então, eu vou criar agora um server. Então, ele tem uma função chamada create server. E aí a gente pode ler aqui, ó, que esse create server, ele recebe um request listener, que nada mais é do que uma função que uma função que é uma função de request. Então eu vou criar essa função aqui agora. Como que eu vou criar a função? A gente cria uma função anônima, que a gente chama assim, ó, desse jeito. E aí quando eu coloco aqui o parêntese, vou colocar, calma aí, vou colocar aqui uma função anônima, que é uma função que não tem nome, então eu uso igual e maior que, e aí fica essa flechinha aqui. E aí a gente chama isso aqui de função anônima, porque ela é uma função que eu não estou nomeando ela aqui, não estou falando, essa função chama x, enfim, é uma função anônima. É, essa função, vou apagar isso aqui só para vocês verem um exemplo. Quando eu vou criar ela aqui, ó, a própria inteligência do VS Code já me diz, ó, que ela tem que receber dois parâmetros, ó, request listener, que é uma função que ela vai ouvir uma requisição, ela tem que receber um REQ, que é que nada mais é do que uma HTTP e com mensagem, que é a mensagem que vai vir da requisição, e ela vai receber, e ela também vai receber como parâmetro de entrada um res, que é uma response, que é o server response, que é o quê? É o que o meu servidor vai devolver para o meu front-end ou para quem chamou, nesse caso, esse meu back-end. Então eu vou colocar aqui rec. Pode ser qualquer nome, tá? Isso aqui eles dão por padrão rec, mas você poderia colocar, por exemplo, request. Poderia ser assim. Mas eu vou colocar rec e res, que vem de response. Então aqui agora a gente consegue trabalhar algumas coisas. Antes da gente mexer nisso aqui, eu vou colocar aqui dentro só um console.log aqui para printar a minha requisição. E aqui embaixo agora, depois de eu criar o meu servidor, né, de eu falar, parametrizar o meu servidor, o que, que ele vai ser, eu vou startar o meu servidor. E como que eu faço isso? Eu ponho ele para escutar a requisição. Então, você faz um server.listen, que em inglês é ouvir, né, Léo? Léo pode me corrigir se eu estiver errado, é ouvir, escutar. Isso, o verbo escutar. Exatamente. Então, você está colocando o seu servidor para ouvir, aí o que, que ele vai ouvir? Aqui ele precisa receber alguns parâmetros. Olha, ele precisa receber uma porta, um hostname, e aí depois ele aceita aqui uma função de callback, que é o que ele executa ali quando ele starta o seu servidor, quando ele começa a ouvir. Então, a gente vai passar primeiro aqui uma porta. Então, a gente tem a nossa variável options lá em cima, ponto .port. E a gente vai passar um roast name. Então, a gente tem o nosso options.roast, que é o host onde a gente vai startar nosso servidor. Depois disso, a gente vai colocar uma vírgula e vai colocar uma função anônima também, que vai ser a nossa função de callback. E aí aqui dentro, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui só um console para a gente saber a hora que o nosso servidor startou, né? O momento que o Node executou e startou o servidor. Então aqui eu vou colocar uma string. Vou falar que o meu servidor está startado. No meu. Aí eu vou pôr aqui agora o caminho que ele vai estar startado para a gente conseguir aqui, que é o options.host. E aí você vai colocar dois pontos. Assim que a gente monta, assim que ele monta, dois pontos. E a gente vai colocar aqui agora a porta. Beleza, então a gente vai conseguir ver agora a hora que ele vai startar e a gente vai ter a URL de onde ele startou aqui.